Fala turma, tudo bom com vocês? Professor Luiz, aula de inglês. Hoje a gente vai falar de contáveis e incontáveis em inglês, certo? E primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, ventilado, fones de ouvido, lápis, caneta, borracha do seu lado e o seu livro. E vamos para a aula. Contáveis e incontáveis em inglês, né? O countably and incountably nouns, né? São substantivos, né, contáveis, tal como o nome indica, né? Pode ser contabilizados através de números e tem forma no plural. Isso são os contáveis, né? Os incontáveis, né, não possuem forma no plural. Uma das coisas que mais gera dificuldade na aprendizagem dessa matéria é o fato de haver substantivos que são contáveis em português, mas incontáveis em inglês. No caso, por exemplo, da palavra luggage, né, ou bagagem, né, luggage, que é bagagem. Em português, bagagem é uma palavra contável, né? Podemos dizer, por exemplo, as bagagens estão no portão. Já em inglês, luggage, né, que é bagagem, é uma palavra incontável, né? Se desejarmos indicar que há mais de uma bagagem, não flexionamos a palavra para o plural, né? Que aqui a gente vê que está escrito assim, ó, as bagagens, né? Então, as bagagens dá uma ideia em português de que são vários itens, não é isso? Já no inglês a gente não pode colocar esse S, né? E transformar ela para o plural assim logo de cara, né? Para ela ficar bagagens, né? Então, o luggage é incontável. Nesse caso, recorremos ao uso de piece of, né? Então, fica assim, luggage na incontável não, né? Luggage is a incontável não, é um substantivo incontável. Então ele diz assim, a piece of luggage, né? Ou seja, uma parte ou um pedaço da bagagem, que é esse a piece of, certo? No caso aqui do outro desenho, a gente vai ter 3, né, bagagens. Então a gente em português fala bagagens, né? Mas lá no inglês a gente vai falar assim, 3 pieces, né? Ou seja, 3 peças, né, of luggage, né? 3 peças de bagagem. Uma peça de bagagem e 3 peças de bagagem. A gente não vai falar as bagagens, né? Então vai ser 3 peças de bagagem, né? Então essa palavra ela não flexiona para o plural, certo? A tradução de piece of nesse contexto é uma peça de, né? Onde peça corresponde à unidade, certo? Na frase abaixo, a locução ajuda a definir o número de unidades. She traveled with 2 pieces of luggage, each one weighing 20 quilos, né? Ela viajou com 2 bagagens, cada uma pesando 20 quilos, certo? Então a gente está vendo aí, ó, 2 pieces of luggage, né? Ou seja, 2 peças de bagagem, certo? Então, o 2 pieces of luggage, que é as 2 peças de bagagem, né? São 2 malas, cada uma tinha 10 quilos, se ela estava pesando 20 quilos, né? E aqui a gente tem um substantivo contável, né? Quando o substantivo é contável, countably noun, é possível indicar quantidades através do uso de um numeral, certo? Então aqui no exemplo ela diz assim, ó, she has 2 dogs, né? Ela tem 2 cachorros. There are 3 TVs in my house, né? Há 3 televisões na minha casa. Então você está vendo aí que o contável, né? Você pode indicar quantidades através do uso do numeral. Então aqui a gente tem 2 dogs, né? 2 cachorros e 3 TVs, né? 3 TVs, 2 dogs. Aí tem aqui no outro exemplo, tem he ate 10, né? Que são 10 strawberries for dessert, né? Ela comeu 10 morangos de sobremesa, certo? Então a gente tem aqui, ó, 10 strawberries, 10 morangos. Então, no contável ele dá uma ideia, né, de quantidade através dos números. Ele usa números mesmo. A gente tem aqui 2, 3, 10.
e deixei uma tabela aqui, né, para vocês darem uma olhada em alguns exemplos. Então a gente tem aqui no substantivo, no primeiro exemplo tem chair, né, cadeira, e a gente vai ter no singular one chair, né, ou seja, uma cadeira. Para o singular a gente vai ter que usar esse número, né, para dizer a quantidade, né, one chair, uma cadeira, né, e para o plural, né, já que já tem mais, a gente vai ter que usar um número também e colocar o nosso S lá no final, né, porque o que vai no plural, no inglês também toma esse S, né, com exceção dos que terminam em alguns tipos de letras, né, que é o CH, o SS, o O, o E, né, que eles tomam um ED no final. Então vai ficar, deixa eu ver aqui, tem two chairs, né, duas cadeiras. Então ficou no substantivo chair, que é a cadeira, ele está normal. No singular vai ficar one chair, né? E no plural a gente põe um S lá no final do chair, né? E vai ficar o plural, né? Que vai ficar duas cadeiras, certo? Então tem os outros exemplos aí para vocês estarem dando uma olhada também. Computer, strawberry, notebook, dog, cup, TV, table, painting e window, certo? Todos estão seguindo a mesma regra, né? De colocar um numeral lá na frente e depois o S no finalzinho lá, né? Então ele diz assim: substantivos incontáveis não podem ser contabilizados através de números e regra geral. São apenas usados no singular, né? Então electricity, né? Eletricidade, rice, arroz, water, né? Que é água. E lista de substantivos contáveis, né? Incontáveis, né? Consulte a tabela abaixo e veja alguns exemplos de substantivos incontáveis em inglês. Então esses são os incontáveis, gente. São coisas assim que não precisa, né? Usar no plural, né? Eletricidade, né? Você não vai dizer eletricidades, né? Não existe. Arrozes não existe, né? Águas até que aqui a gente usa, né? As águas, né? Mas lá não precisa, né? É água e pronto. Então eu deixei uma tabela aqui também de alguns exemplos, né, do incontável. Então tem aí advice, fun, help, information, pride, né, que são conselho, diversão, ajuda, informação e orgulho, certo? Então são incontáveis esses daí. Tem mais exemplos aqui que eu deixei também no caso de comidas, né? No caso de comidas, muitas, né, que são contáveis e incontáveis, né? Vocês podem estar dando uma olhadinha aí, né? Para contáveis vai ter essa tabela da esquerda e para incontáveis a da direita, certo? Atividade fica página 22 e página 23, ok? Para vocês fazerem em casa. E por fim, né? Lembrem-se que o nosso conteúdo está disponível na escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo. Siga a gente nas nossas redes sociais, né? Acessem a agenda digital de vocês para ter acesso ao conteúdo das atividades, né? A gente se vê num próximo momento. Obrigado a todos. Valeu!